Adoro! Salve, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Bora pra mais um vídeo que foi mandado aqui pra mim. Dessa vez eu estarei vendo um vídeo lá do canal do DGP Mundo, que mandaram também, né, aí pra mim, né, eu acho que até um vídeo que eu esqueci de ver, foi mal, tá? A Guerra Fria, parte 1. Bora dar uma olhada naquele mesmo esquemazinho pra vocês verem as eleições e aquela parada que eu já falei pra vocês, tá? De história eu sou muito ruim, então é muita coisa que ele vai falar aqui, talvez eu saiba, talvez eu não saiba, mas tá mais pro eu não saiba do que pro eu saiba, tá ligado? Mas eu estarei acompanhando com vocês aqui pra poder aprender um pouquinho mais junto com vocês. Então deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho e sem enrolação, bora pra o vídeo, é claro, depois da vinheta. Valeu! Vem brincar comigo, vem! Alexandre na área. Vamos lá. A Guerra Fria. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo viu a ascensão de duas superpotências. Os Estados Unidos da América, com seu capitalismo, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com seu sistema socialista, buscando aquele estado utópico chamado comunismo. Os dois não se gostavam muito e poderiam entrar em guerra facilmente. O problema é que eles sabiam que, em uma possível guerra entre eles dois, ambos sairiam perdendo. Talvez até o mundo sairia perdendo. Então eles começaram uma guerra de influências, uma guerra ideológica, tentando se aliar com o maior número de países possível, espalhar o seu sistema pelo mundo, se envolvendo em conflitos menores, nas chamadas guerras por procuração. Houve também disputas para mostrar quem tinha o melhor sistema, a melhor tecnologia, os melhores equipamentos bélicos, além de muita propaganda, espionagem e um perigo muito grande deles fazerem merda e causar uma guerra nuclear. E esses, meus amigos, é o período da Guerra Fria, que tem Em outras palavras, é o período da medição de rolo. esse nome porque não houve uma guerra de verdade, ou seja, ela nunca esquentou, pelo menos não entre as duas potências principais, pois dentro do contexto da Guerra Fria, aconteceram várias guerras menores. Bom, após derrotar a Alemanha, ela perdeu alguns territórios para a Polônia e para a União Soviética, e o que hoje é o território da Alemanha foi dividido em 4 zonas, ocupadas por Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética. A cidade de Berlim também foi dividida, mesmo estando cercada pela zona soviética. E todos esses países que estavam sendo ocupados pela União Soviética acabaram virando repúblicas socialistas fantoches, ou estados satélites da União Soviética. Chame do que achar melhor. Como a União Soviética tinha ficado com muita influência na Europa, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill estava com planos de atacar a União Soviética de imediato, para expulsá-la da Europa Oriental, usando bombas nucleares, se for preciso, e aproveitar que a União Soviética estava se recuperando da guerra, já que ela foi um dos países que mais sofreram com ela. Essa operação ficou conhecida como Operação Impensável, mas eles viram que era muito perigoso fazer isso agora e deixaram de lado. Com a derrota do Japão, os aliados começaram a ocupar os lugares que os japoneses haviam ocupado, dividindo alguns países como Coreia e posteriormente o Vietnã, que ainda passou por uma guerra contra a França, que era o país que colonizava o lugar. No fim, ele acabou sendo dividido em norte e sul também. A China não estava em uma situação muito boa. Ela foi um dos países com o maior número de mortos por causa da Segunda Guerra Mundial. Os números variam de 15 a 20 milhões. E logo após o fim da guerra, o país resolveu continuar a sua guerra civil. A Alemanha acabou se dividindo em duas também. A ocidental, capitalista, e oriental, socialista. A cidade de Berlim também ficou dividida no meio. Os soviéticos tentaram um bloqueio de suprimentos para que o pessoal ficasse sem comida e fossem obrigados a sair da cidade, mas os aliados acabaram usando aviões para abastecer a cidade e posteriormente os soviéticos desistiram desse plano. Como a Europa estava fraca devido à guerra, os Estados Unidos criaram o Plano Marshall, uma espécie de ajuda financeira para a Europa, e posteriormente eles também ajudaram o Japão, para que assim eles se recuperassem e não caíssem nas mãos do comunismo, e também para melhorar a amizade dos Estados Unidos com esses países. Em resposta, a União Soviética criou o Comecon, que tem basicamente o mesmo objetivo. Uma guerra civil entre comunistas e nacionalistas também estava acontecendo na Grécia, daí começou uma coisa que seria muito comum nos próximos anos: os países capitalistas apoiarem um lado e os socialistas o outro. No fim, eles conseguiram parar o avanço do comunismo por lá, o que animou os países capitalistas. Em 49, os países aliados dos Estados Unidos criaram a OTAN, que além de muitas coisas, era também uma aliança militar. Até então, os Estados Unidos era o único país do mundo com armamento nuclear, e isso lhe dava muita vantagem. Mas em 49, os soviéticos conseguiram produzir a sua,
Em 52, os Estados Unidos testaram a sua mais nova bomba de hidrogênio, que era 1000 vezes mais forte que a bomba atômica testada nas cidades japonesas. No ano seguinte, os soviéticos testaram a sua... Mano... Caraca. Meu Deus do céu. 1000 vezes mais forte do que aquela testada. Caraca. Imagina o estrago dessa merda, mano. Cara, meu Deus do céu. É uma... própria bomba de hidrogênio. Nossa. Ou seja, meu amigo, os dois países não poderiam entrar em guerra de jeito nenhum. Os americanos acabaram descobrindo que um casal estava espionando e passando informações das bombas para os soviéticos. Este casal acabou sendo executado por traição. Em 49, a Guerra Civil Chinesa chega ao seu fim com a vitória dos comunistas. O antigo governo foi para a ilha de Taiwan e até hoje eles estão lá. Com isso, os chineses e soviéticos assinaram um pacto de defesa mútua. Em 50 começa a Guerra da Coreia. Eu já fiz um vídeo especialmente sobre essa guerra e ele estará na descrição do vídeo. Mas basicamente a Coreia do Norte atacou a do Sul, daí veio a ONU e contra-atacou, e depois veio a China do lado dos norte-coreanos e contra-atacou novamente. E no fim ficou quase a mesma coisa de novo. Um armistício foi assinado em 53, que foi também o ano da morte de Stalin. Sua morte mudou a cara da Guerra Fria, e os novos líderes demonizaram as atrocidades que ele cometeu. Muitos gulags começaram a serem fechados também. Em 55, o novo líder da União Soviética, em resposta à OTAN, criou o Pacto de Varsóvia, que era basicamente a mesma coisa, só que com os países comunistas. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos criaram várias agências de segurança e inteligência, como a famosa CIA. A União Soviética também. KGB e CIA eram responsáveis por várias missões de espionagem que aconteciam aos montes durante todo este período. Em alguns estados satélites soviéticos, manifestações anticomunistas ou nacionalistas aconteceram e foram reprimidas fortemente pelos soviéticos. Em 58 começa na China o Grande Salto para Frente, um programa para modernizar e industrializar a China, além das reformas socialistas. E não preciso dizer que muitos não aceitaram essas reformas e foram mortos. E quando eu falo muito, eu quero dizer muito mesmo, até mais do que na União Soviética, o que piorou muito a imagem do comunismo pelo mundo e deixou as pessoas com ainda mais medo disso chegar nos países delas. Em 59, chega ao fim a Revolução Cubana. Ai, cara, essa do Brasil foi engraçada. Isso é louco, não compensa. Mais tarde, Cuba também se tornaria um estado socialista aliado à União Soviética e ajudaria a tentar espalhar o socialismo na América Latina e África. Com isso, nos próximos anos, o medo do comunismo nos países latino-americanos cresceu muito. E em alguns, golpes de estado aconteceram, instalando governos anticomunistas. Em alguns desses regimes, como o do Chile, por exemplo, o pessoal era bastante extremista, com quem eles pensavam ser comunistas, socialistas, enfim. Isso acabou gerando atrocidades e fez muitas pessoas começarem a gostar mais das ideias socialistas. No Brasil, houve a chamada Guerrilha do Araguaia, que foi um conflito entre militares e um movimento guerrilheiro que lutava pela instauração de um governo socialista no país, o básico. Ao longo dos anos 60, várias colônias europeias começaram a ganhar suas independências. Essas colônias eram um prato cheio para os dois países espalharem suas influências. Surgiu também o movimento dos países não alinhados, que eram países que não queriam escolher um lado, mas queriam escolher um lado de não escolher um lado. Bom, mas um país que não queria largar suas colônias de jeito nenhum era Portugal. E assim começa a Guerra do Ultramar, e aqui as coisas foram diferentes. Ao contrário de um país apoiar Portugal e o outro os movimentos de independência, aqui Portugal foi contra os movimentos de independência apoiados por ambos, Estados Unidos e União Soviética. Claro que cada um apoiou movimentos diferentes. Essa guerra seguiria até 75, quando essas colônias finalmente conseguiram suas independências. Uma coisa muito importante que aconteceu foi a chamada Corrida Espacial. Quando os soviéticos e americanos chegaram na Alemanha, eles notaram que a tecnologia desenvolvida por eles era muito avançada, principalmente o míssil V2. Ambos os lados começaram a melhorar esses mísseis e criar suas próprias versões, começando assim a corrida espacial. Os soviéticos saíram na frente levando o primeiro satélite, ser vivo e homem ao espaço, o que humilhou os Estados Unidos. Então eles investiram bastante nisso e criaram a NASA, e assim eles conseguiram levar o primeiro homem à Lua em 68, ganhando a corrida espacial. No entanto, muitos duvidam que o homem realmente foi à Lua. Depois disso...
Olha, essa parada aí, mané, eu sinceramente, eu fico na dúvida às vezes no que pensar. Porque fala, não, Neil Armstrong, primeiro homem na Lua, não sei o que, pá. Só que, pô, mané, teve outros vídeos que eu já vi que não era na época dessa ascensão da IA que tá tendo hoje. Que hoje você vê uma parada na internet e você fica na dúvida se realmente aquilo é real ou se é IA. Eu digo por mim, pelo menos tem algumas paradas que realmente estão muito bem feitas com inteligência artificial. Dá pra você ter uma certa dúvida sim. E olha que não tá perfeito, tá ligado? Eu fico imaginando daqui a mais 2, 3 anos aí, ou 5, como é que essa merda não vai estar. Mas enfim, eu vi um vídeo na época, uns 8, 9, 10 anos atrás, não sei, que mostrava um vídeo, supostamente, né, deles lá na Lua, tá ligado? Agora eu não sei dizer se era o Neil Armstrong ou se era uma outra equipe, não sei, enfim. Que ele foi o primeiro, mas não quer dizer que foi o único que chegou lá. Pelo menos eu não sei, eu não tô pesquisando sobre isso. Pode me corrigir aí nos comentários se quiser. Mas eu vi um vídeo de pessoas aí indo lá, tá ligado? E aí, o que aconteceu? Meio que caiu o cenário. Tá ligado? Era até uma gravação preto e branco e tal. E pareceu mesmo uma gravação antiga aquilo dali. E assim, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha depois disso. Eu falei, caraca, mano, será que é verdade essa merda então, mano? Que o homem foi pra Lua mesmo, não foi? Querendo ou não, é uma parada que faz a gente pensar. Eu vi um negócio na época, como eu falei pra vocês, que não tinha essa parada de inteligência artificial igual tem hoje. E eu fiquei com esse pensamento. Falei, mano, será que realmente é verdade essa parada do homem ter ido pra Lua? Porque eu já vi outras paradas também que eu sinceramente achei a explicação até plausível. Porque, tipo, tem a questão da reentrada, tá ligado? Tipo, você sai da atmosfera, pai, aí você vai pra lá, beleza, aí você tá voltando. Porra, tem questão de combustível também, que eu nem vou contar, que é coisa para um caralho, tá ligado? A distância é gigante da Lua pra Terra, tá ligado? Mas não vou entrar nesse assunto, mas a questão da reentrada, né, do foguete na Terra, na atmosfera, né? Que eu ouvi uma explicação que eu sinceramente achei plausível, mas, né, com certeza vai ter outra pessoa que não, mas aí eles fizeram uma parada, um cálculo que não sei o que, enfim, eu acho meio difícil isso. De tipo, o cara tá entrando de novo, e se eu não estiver errado, e se eu não vi errado também sobre isso na história, mesmo que ficção também, mas meio que com uma certa, né, explicação correta até com relação a isso aí, quando você tá tendo aquela reentrada ali na atmosfera, meio que o bagulho começa a pegar fogo. É assim que eu entendo também que funciona a questão dos meteoros, tá ligado? Que ele tá lá no espaço, não tá pegando fogo no espaço, mas quando ele vem, ele tem essa reentrada na atmosfera e tal, ele começa a pegar fogo e é uma parada que com certeza não é um foguinho qualquer, tá ligado? Então só essa parada aí já serviria para queimar tudo no foguete, incluindo os vidros, que com certeza são resistentes, são, mas eu acredito que seja uma parada meio, sei lá, difícil de dizer que ele resistiria a essa temperatura altíssima, que eu julgo que ser alto pra caraca, tá ligado? Caraca, conspiração, não sei o que, teoria da conspiração, não, só tô falando a minha opinião, que eu acho que, sei lá. Então assim, pensando em certas coisas, eu tenho essa dúvida, sendo bem franco com vocês, se realmente aconteceu de verdade, ainda mais por causa desse vídeo que eu tenho até hoje na minha cabeça, tá ligado? Do cenário lá, caindo lá dele supostamente na Lua, aí a bandeira meio que balançando lá na Lua, mas porra, não passa oxigênio lá, cara, se passasse eles não estariam nem com roupa de astronauta, uma parada assim, pelo menos que eu entendo, tá ligado? Não estariam usando roupa especial pra poder, né, não morrer nem congelado e nem de falta de ar. Então, aí lá no espaço tá lá a bandeira cravada e meio que balançando. Falei, pô, sei lá, posso estar falando uma merda? Posso estar falando uma merda, mas é uma parada que me veio na mente aí. Aí depois que ele falou sobre essa questão aqui, me veio, eu quis compartilhar com vocês aí pra acrescentar no vídeo também. Corrida espacial deu uma desacelerada. Assim, eles continuaram fazendo conquistas importantes, mas eles não disputavam mais como antes. Enfim, voltando à nossa história, a corrida espacial ajudou muito também na corrida armamentista, já que agora eles poderiam usar esses mísseis para carregar as bombas até o outro país. A relação entre Estados Unidos e Cuba acabou, e posteriormente acontece a invasão da Baía dos Porcos, que falhou e deixou os cubanos putos com os americanos. Com isso, a relação entre Cuba e União Soviética
política ficou cada vez mais forte. Em Berlim, as coisas estavam estranhas. Berlim era uma cidade muito importante na guerra, já que capitalismo e comunismo viviam na mesma cidade. Então muita espionagem acontecia lá. Ao longo dos anos, muitas pessoas da parte oriental da cidade estavam migrando ou trabalhando na parte ocidental, que era mais próspera. E isso causou vários problemas econômicos para a parte oriental. Então eles decidiram construir um muro para que as pessoas parassem de passar de um lado para o outro. A construção do muro foi um acontecimento bem complicado, já que do dia para a noite eles interditaram o lugar e começaram a construir um muro, separando famílias e amigos. E isso quase gerou uma guerra também. Mas depois os países capitalistas aceitaram isso. E bom, o Muro de Berlim não era apenas um muro comum. Não, tinha vários guardas vigiando em torres, cerca e tudo mais. E mais ou menos 100 pessoas morreram tentando atravessá-lo. O Muro de Berlim acabou virando um dos maiores símbolos da Guerra Fria. Ainda em 61... Caraca, mano, nossa, eu fico imaginando, ele falou aqui que separou famílias e tal. Tipo, imagina, você tá na... Eu fico pensando onde eu morava, né, no Rio de Janeiro, que tinha, infelizmente, tem essas paradas ainda, né, negócio de barricada e pá. Aí dá uma louca nesses malucos e eles levantam a barricada permanente ali ao ponto de você não conseguir nem visitar sua mãe, seu pai que tá lá, tá ligado? Seu familiar, seu irmão, sei lá, ou amigos. Eles não podem sair e você não pode entrar e se você tentar tu morre. Caraca, mas eu fico pensando que é tipo isso aqui, tá ligado? Separou famílias por causa dessa guerra de capitalismo versus comunismo, tá ligado? Que, porra, como sempre é uma merda. A bomba Tsar foi detonada. Cê é louco, essa mano. que foi a bomba mais poderosa já testada. Ah, por falar nisso, durante a guerra, essa que foi símbolos da Guerra Fria. Ainda em 61, a bomba Tsar foi detonada. Esta que foi a bomba mais poderosa já testada. Ah, por falar nisso, durante a Guerra Fria, várias bombas foram testadas em várias partes do mundo, tendo como objetivo testar as novas tecnologias, óbvio, mas principalmente mostrar o poder de destruição para o outro. Bom, até então, este era o mundo em 1961. Porém, muita coisa ainda vai acontecer. Ah, acabou. Bom, eu acho que eu não vou deixar essa música tocando, como eu já falei, eu já ganhei flag, tá ligado? Com a música aqui do Jojo. Eu sei que não é do Jojo, né? Mas toca lá, então foi justamente essa música aí que deu ruim pra mim, tá ligado? Então eu vou deixar passar aqui um pouquinho. Ó, quando passar essa partezinha, acho que acabou a música, né? Não sei. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Ele acabou. O vídeo acabou ficando muito grande, então eu tive que dividi-lo em dois. E não se preocupe, a parte 2 não vai demorar. Não muito. Beleza. Ela sai esse ano ainda. Então é isso, tchau, até o próximo vídeo. Valeu, mano. Pô, mas não é uma pena que esse rapaz ele parou de fazer vídeo, pelo menos, deixa eu dar uma olhada aqui, já tem quanto tempo que ele não posta vídeo? O último vídeo que ele postou tem 1 ano, caraca, tem 1 ano, que foi sobre a reunificação do Japão, período Sengoku, que parece ser interessante também, então tem 1 ano já que ele não posta, e o último vídeo, não, o penúltimo vídeo tem 6 anos, é isso mesmo? Caraca, maluco, não, só pra vocês verem que eu não tô de sacanagem aqui. Se bem que eu não sei se... Ó, peraí. Esse aqui tem 1 ano. E esse aqui tem 6 anos. É isso mesmo que eu tô entendendo? Caraca, 7 anos atrás. Nossa, bicho. Caraca, eu achei que era um pouco mais recente esses vídeos dele, mas... Ó, o em alta, esse daqui tem 8 anos, Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. O mais antigo. 10 anos. Oh my god. Pô, mano. Então os mais recentes é esse aqui, mané? Caraca, esses são os mais recentes. Cê é louco. Cara, eu sabia que ele tinha parado, mas eu não sabia que era tão... E, caraca, um espaço gigante, mano, entre um e outro. Tipo, ele ficou 6 anos, aí depois ele voltou, fez esse vídeo aqui, aí 1 ano, depois ele parou, ficou esse tempo. Caraca, mano. Eu achava que esse canal ele era um pouquinho mais recente, que eu não tinha parado pra ver aqui a questão do tempo que tem esse canal aqui. Eu não sabia que ele era tão antigo até. Tá ligado? Esse canal aqui ele tem... Deixa eu ver aqui, não sei se consigo achar. Ele foi criado em 2015. Nossa, eu nem sonhava em estar no YouTube ainda. Caramba. Eu nem sonhava ter canal no YouTube ainda. Mas enfim. Bom, tá aí, gente. Eu espero que vocês tenham curtido meus pouquíssimos comentários aqui, que acrescentou bem pouco, tá? É só a questão da minha opinião com relação ao que eu falei aqui da parada da viagem na Lua, tal, que pode estar errado, mas é uma parada que eu penso, tá? Essa parada de espionagem, sinceramente, eu não sabia que tinha rolado também.
Parece até parada de filme. Será que tem algum filme, mano, sobre Guerra Fria? Seria interessante com todos esses temas abordados aqui no vídeo. Não sei se tem algum filme, vocês sabem se tem algum filme? Se tiver, vocês botam nos comentários aí que talvez eu veja, mano. Porque vendo a parada assim na ação acontecendo de fato como ele mostrou aqui, ia ser interessante também. Né? Dá pra fazer um filme do caraca, mano, mostrando isso aqui. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o meu react. O link desse vídeo vai estar na descrição, tá? Até a próxima. E valeu.